Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu finalmente vou trazer aqui para o canal o ChatGPT, beleza? Eu separei dois usos que eu considero significativos para mim e que eu acho que também podem te ajudar. O primeiro é, talvez ele te ajude de maneira interessante a construir planos de estudos quando você tiver um objetivo ali, né, que você está focada, que você sabe o que você quer, e eu tenho um template aqui que eu vou deixar disponibilizado para você poder usar para construir os seus planos de estudo, beleza? E a segunda parte desse vídeo, eu vou fazer tudo num vídeo só, sou eu utilizando o ChatGPT para entender o meu jeito de implementar as funcionalidades de uma aplicação web, e aí, né, e melhorando a resposta dele até que ele começa a gerar um código que passa a ser suficiente para mim. Então essas são as duas grandes coisas aqui do vídeo e eu tenho poucas dúvidas que vai ser útil para você, beleza? Algumas coisas que são importantes antes de eu entrar aqui, né, na parada em si. Não sou um especialista em inteligência artificial e não tenho nenhuma pretensão de explicar para você como funciona o ChatGPT por debaixo dos panos, beleza? Eu confesso que eu nem sei direito ali, né, no detalhe, então não vou nem entrar aqui. Mas eu tenho outra coisa para dizer para você. Eu acho que você vai estar dando um mole incrível, né? Vai estar deixando passar uma oportunidade se não investir horas da sua vida tentando descobrir como utilizá-lo e todas essas outras inteligências artificiais, né, que vieram acessíveis pra gente como a gente, né? Pra gente normal, que a gente pode entrar aqui no nosso computador e começar a utilizar, né? Tem várias outras, a galera tá explorando um monte. Eu tô super bitolado ali no ChatGPT porque eu enxergo muitas oportunidades de facilitar esse dia a dia de trabalho, né? Basicamente, qual que é o resumo da ópera pra mim? Várias tarefas que eu tinha na minha vida, várias. Posso citar, né? Criar planos de estudos, implementar funcionalidades que na minha cabeça são mais diretas ali, né? Algumas que eu sei que eu vou ter, mas que eu ainda não usei, como escrever expressões regulares, realizar comandos no terminal do computador para buscar arquivos e realizar outros tipos de comandos ali, né? Então, tinha várias coisas que eu sabia que eu ia conseguir fazer, várias delas eu já sabia os passos que eu daria para conseguir realizar, tudo estava claro na minha mente e mesmo assim eu precisava perder tempo escrevendo. E nessa perda de tempo escrevendo, tinha vários passos que eram obscuros. Então, por exemplo, se eu vou montar um plano de estudo e eu tenho que descobrir múltiplas referências e conteúdos onde aquela referência criou alguma coisa e tal, eu tenho que caçar os links e juntar os links e organizar os links e não sei o que. E por aí vai, né? Então, tinha vários trabalhos ali, né? Que eu sei que você também tem, que você já sabe como fazer. E se você já sabe como fazer, tem uma máquina que pode realizar para você. Eu acho que ajuda bastante, né? Meu princípio sempre foi, se eu posso botar a máquina para fazer para mim, eu botarei. Então, com o ChatGPT, né, enfim, as outras inteligências artificiais que tem por aí, né? O princípio para mim não mudou. A única diferença é que tinha várias coisas que eu queria que a máquina fizesse, que se eu quisesse chegar nisso, eu teria que parar para escrever um programa que não seria flexível o suficiente e provavelmente não serviria para mim a médio e longo prazo. Agora eu não preciso escrever nada. E eu tenho uma máquina que pode fazer boa parte das coisas para mim. Um alerta importante, né? Que você de fato tem que manjar o que você está pedindo, porque senão você pode cair, né, em situações que não necessariamente são as melhores. Mas esse para mim é simplesmente um detalhe. Um detalhe. Você tem que manjar do que está fazendo, independente de ter ChatGPT ou não. Então, se você não tem o ChatGPT e não manja do que está fazendo, você simplesmente estaria na situação ainda pior, né? Então o ChatGPT é um avanço na sua produtividade, né? Ele faz você utilizar o seu conhecimento de maneira mais rápida, mas você precisa ter o conhecimento. E aí você tem que construir o seu conhecimento e tudo mais. Então vamos lá, né? Primeira coisa eu vou pegar aqui, né, o plano de estudos. Então, se liga só. Aqui, né, eu já fiz um outro vídeo aqui, né, sobre como criar planos de estudos, 8 passos para criar o seu plano de estudo e tudo mais. São vídeos que a galera curte e tal, né? E desde aquilo ali, eu trabalhei mais com isso, me juntei com outras pessoas, né, em especial um colega meu de trabalho que chama Danilo Ribeiro, beleza? E a gente foi refinando como criar, né, quais são os direcionamentos ali, né, para você criar um bom
plano de estudo, né? Saiu um post no blog da ZUP, né? Que é a empresa que eu trabalho, escrito por Danilo, também, além aqui do Dev Eficiente e tal. Então eu fiz o que agora aqui? Eu peguei as diretrizes da criação desse plano de estudo e eu fui treinando um pouquinho, né? O ChatGPT até que eu consegui dar o input que deu uma saída relativamente interessante aí, né? Então, olha só. Eu falo aqui, né, que eu quero construir um plano de estudo considerando o nível 3 da taxonomia de Bloom. Então, lembrando, né? De novo, eu vou falar como de fato eu sou, né, ignorante nos detalhes de tecnologia que estão rodando por trás aqui. Então, eu vou dar o meu ponto de vista, né? Também conversando com outras pessoas e tal, né? Conversei bastante também, né, com o Paulo, acho que aí todo mundo conhece, né, que é o CEO lá da Alura, ele também tá usando bastante, né, para explorar e tal. E aí ele me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, que é assim, velho, o nível de sofisticação da resposta que ele vai te dar é proporcional ao nível de sofisticação da entrada que você vai dar para ele, assim como é com todo mundo que você fala, né? Se você me fala uma coisa e me dá bastante detalhe, e, puta, fala, especifica, obviamente que eu vou ter mais capacidade de juntar os meus conhecimentos e organizá-los de tal forma que eu possa te dar uma resposta melhor. Então, sim, várias vezes você vai precisar desse trabalho de refinamento com essa ferramenta, né? Com o ChatGPT. Você não vai chegar aqui, vai sentar e, bum, vai botar uma parada e ele vai sair gerando uma parada espetacular para você. Pode ser que aconteça, mas não necessariamente é provável que isso aconteça aí, né? Lembra disso, o ChatGPT é como se fosse, né, o resumo ali, né, dessas páginas todas que ele indexou, que o algoritmo foi treinado, os múltiplos algoritmos e sei lá o que e tal. Então ele é o resumo do que tá aí na internet. Se o jeito que você pensa for minimamente diferente do que tá basicamente na internet, você vai ter um trabalho de calibração ali da parada. Se o jeito que você pensa for muito parecido com a maioria das coisas que está na internet, você vai ter menos trabalho de calibração. E nesse ponto aqui, né, do estudo, tanto por design de código, tem várias coisas que eu entendo que são parecidas do que todo mundo entende, e tem algumas coisas que eu entendo que são diferentes do que várias pessoas entendem. Então eu preciso fazer esse exercício de calibração, né, de puxa de lá, estica daqui, para a parada sair. Mas se liga então, né? Então, coisas importantes do meu pedido. Eu especifico o nível da taxonomia de Bloom que eu quero. Na taxonomia de Bloom é a taxonomia que define ali, né, níveis de complexidade cognitiva do seu aprendizado, e você pode ir aumentando essa complexidade cognitiva, né? Então você pode lembrar, você pode explicar, você pode aplicar, analisar, avaliar, criar e por aí vai. Então eu falo isso aqui para ele e eu dou aqui, né, um objetivo mais geral de aprendizagem, e eu poderia ser mais específico aqui nesse objetivo de aprendizagem. Eu poderia falar que era: escreve em sistemas distribuídos baseados na arquitetura de microserviços, focando em situações onde performance é essencial e também precisa escalar com saúde, reduzindo custos operacionais no cloud, que ele vai ser que a parada vai ser deployada, por exemplo. Poderia ser mais específico aqui sobre isso, mas eu defino o objetivo de aprendizagem. E aí vem essa parte que é muito importante, né? A segunda parte. Digo para ele, né, alguns dos temas que eu quero que sejam abordados no plano de estudo. Mas olha só, imagina que você fala assim, mas pô, eu não sei os temas. Então você pode dar um passo antes e falar assim, olha, eu queria aprender sobre isso. Você pode definir um bom objetivo de aprendizagem para mim, baseado no que tem por aí? Aí ele vai sugerir um objetivo de aprendizagem. Fala assim, mas eu não sei exatamente quais temas eu tenho que estudar para chegar nisso. Você pode sugerir alguns temas, ele vai sugerir os temas. Onde que mora o perigo nessa situação? Pode ser que os temas sugeridos não necessariamente sejam os melhores, pode ser que o objetivo não esteja tão bem declarado, mas mesmo que você não tenha ninguém para perguntar, porque isso pode ser o seu caso, eu acho que existe uma boa chance de você ser bem direcionada ou bem direcionado. Se você puder perguntar para alguém que você conhece, que manja mais dos babados, se ali estavam bons temas para aquele objetivo, melhor ainda. Porque você segue em frente depois, né? Já sabendo que aquele caminho parece promissor. Então, botei aqui. E por fim, ainda falei assim, olha, esse plano tem que ter a seguinte estrutura. Tem que ter a descrição, né, do motivo que explica a importância do plano, tem que ter um objetivo declarado, bem declarado com esse nível 3 da taxonomia, tem que ter os pré-requisitos para seguir o plano,
Tem que ter essa lista de objetivos de aprendizagens, né, conectada com o nível 3. Tem que ter uma lista de temas que serão abordados seguindo uma ordem lógica aí. E ainda peço aqui para ele assim, ó. Aqui. Para cada tema é importante que tenha um conjunto de referências de novo ordenado de maneira lógica que possam ser seguidos para consumo. Também é obrigatório que seja descrito o objetivo de aprendizagem relativo àquele tema. E por fim, ainda mando, eu quero que tenha 2 cursos online, 2 livros e um paper, ordenados pela facilidade de consumo. Aqui eu estou sugerindo, né? Tô vendo se vai rolar. Por que eu botei 2 cursos online, livros e paper? Porque aqui, curso online é mais fácil de você digerir, em geral. O livro já é um pace mais demorado, tem que encaixar mais na sua rotina e por aí vai, mas se você chegar no livro depois do curso, você pode confrontar e tudo mais, depois refazer o curso se quiser. E o paper é porque eu acho importante introduzir leitura científica na carreira de todo mundo. Então aqui é o meu tempero específico aí. Peço para botar aqui, né, uma lista de palavras-chave e ainda peço para ele me dar aqui 3 ideias de construções de sistemas para fazer. Se liga na parada. Ele vem aqui, me dá uma descrição. Ele veio aqui, né, me deu um objetivo. Me deu o pré-req básico. Me deu a lista de objetivos. Aí veio aqui para a lista de temas aqui, ó. Eu quero que ele fale sobre contextos delimitados aplicados para microserviços. Aí ele me indica cursos aqui, livros e um paper. E aí ele continua. Pum, pum. Olha só, né? Olha, isso não é trivial. Ele foi lá, tentou encontrar os links que satisfizessem os meus requisitos de cursos e livros e papers, beleza? E já botou aqui. Será que esse curso é muito bom, não é muito bom? Pô, você vai poder analisar. Se o curso é bom, você vai lá ver os comentários, tudo mais. Eu poderia, inclusive, ter falado isso, né? Olha, lixe os cursos que têm mais estrelas, né? Que são mais bem ranqueados e que tem mais comentários que são interessantes e tudo mais. Então você pode ir refinando a parada sem dúvida nenhuma, beleza? É um exercício de refatoração contínua do input que você vai dar para maximizar a chance da saída te levar para onde você quer. Aí eu pedi aqui, né, para me dar estratégias para transações de sistemas distribuídos e tudo mais. De vez em quando ele para, né? E você pede para continuar. E ele continua aqui, ó. Ainda me deu aqui as ideias. Me deu aqui, ó, depois 3 ideias para aplicações. Ainda me deu mais algumas que eu não pedi. Beleza? E aí eu peguei esse plano e mandei para um amigo meu, que chama Lucas, que também trabalha comigo, né? Falei, velho, fiquei aqui, né, matutando, gastei, gente, umas 1h30 para tentar calibrar, para começar a sair um plano de estudo que eu achasse que era interessante, né? Fui mudando uma coisa, mudando outra e tal, mudando as palavras, mudando o jeito que eu entrava, fui refinando essa entrada e tal. E agora eu tô com esse template aqui que eu já usei para criar uns 5 diferentes de experimentação. Mandei esse específico para ele, ele falou, pô, achei bom esse plano aí, viu? E ele é mais crítico, né? Ali, pelo menos, estava sendo, ali eu continuo sendo, sei lá, para o chat. E, velho, tá aí, tá um plano que você pode seguir com vários cursos, com vários livros, por mais que ele talvez não seja, pode ser que tenha algum mínimo percalço ou algo do gênero, claro que pode, sem dúvida nenhuma. Mas você tem cursos, livros e artigos científicos ordenados para facilidade de consumo com temas que fazem sentido. Vai te ajudar. Assim, a matemática é básica para isso. Vai te ajudar. Beleza? E você tem essa ferramenta que é poderosíssima para você começar a estudar coisas que você já tem um pouco de noção, né? Ou muita noção do que você quer melhorar. Você pode pegar coisas para estudar que você nem sabe. E aí você faz perguntas limitadas ao seu conhecimento para ele te dar respostas, que dessas respostas você vai construindo as outras partes. Puta, achei animal. Confesso que acho que é uma mão na roda e que você deveria utilizar para estudar coisas que você acha que são interessantes aí para você, né, para sua carreira e por aí vai. Então esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, que é a parte do código, né? O lance aqui do código, deixa eu só subir aqui, né, pode ver, né, tem bastante calibração aqui na parada. Então, qual que é a parada do código? Várias vezes quando eu vou implementar uma funcionalidade que é mais trivial para média ou algo do gênero, eu bato o olho na história que a gente desenhou e tudo mais e falo assim, pô, eu já sei o que eu tenho que fazer, rei. Eu já sei. Não é que eu não sei. Eu já sei, eu vou criar o controle, eu vou criar esse DTO, eu vou receber os parâmetros.
E aí eu vou colocar as annotations para validar a entrada, eu vou criar um validador customizado ou mais, caso eu precise, porque essa validação aqui é desse jeito e não sei o que e tal. Aí eu vou criar a entidade, né? Eu vou ter que salvar essa entidade, ou atualizar, ou não sei o que, e por aí vai. Eu vou ter que construir a entidade, colocar os atributos, patati patacolar, criar o construtor. Aí eu vou ter que, se o fluxo for muito diretaço, né? Eu provavelmente vou criar uns testes de integração que já passam pelo controller e toca em todos os códigos ali, variar alguns cenários ou algo do gênero. Talvez eu decida, né? Será que eu quero criar esse teste de integração subir no servidor inteiro ou só subir no contexto do Spring básico e testar o controller, mas passando os parâmetros manualmente e tal. Então, assim, eu já sei várias vezes o que eu quero fazer. Muitas vezes eu sei parte do que eu quero fazer. E eu confesso que nesses fluxos de aplicação web, as que eu particularmente, né, mexo e tudo mais, são poucas as situações onde eu bato o olho e falo assim, caceta. Xinguei, né? Desculpa. Poxa, eu não sei o que eu preciso fazer. Aqui. Óbvio que acontece. Óbvio que acontece. Mas aí beleza, né? É a exceção. Você vai lá e gasta seu tempo pra fazer a parada. Então assim, eu já sei o que eu preciso fazer e ainda assim eu preciso perder tempo fazendo, né? Aí é perder tempo, não é investir, é literalmente perder, porque eu já sei o que eu quero fazer. Seria muito diferente se eu estivesse treinando a parada e eu vou fazer, porque eu estou treinando, né? Praticando de maneira deliberada, para me desenvolver e por aí vai. E sim, né? Se eu quero melhorar numa parada, eu posso até estudar, utilizar o ChatGPT como fonte de estudo para me indicar e tal, mas eu vou precisar praticar com as minhas mãos, eu vou precisar fazer para eu ganhar fluidez, ganhar criticidade, mas uma vez que eu ganhei e eu sei fazer, se a máquina daquele momento para frente pode me ajudar, por que eu não vou utilizar, né? Só para lembrar aqui, aquele plano de estudos que eu criei, o meu chute, beleza? Se você for uma pessoa que saca, né, das linhas ali de educação, que você estuda sobre isso e curte criar planos de estudos com vários links e tudo mais, o meu chute é que demoraria no mínimo, assim, né? Tô chutando bem ousado, eu acho. Meio-dia para você escrever tudo aquilo. Meio-dia. Mas acho que meu chute realista é que demoraria alguns dias para você juntar tudo, organizar, não sei o quê. E por aí vai, né? Então acho que aqui a gente tá falando de uma aceleração no seu trabalho, né? Que você precisa prestar atenção. Para você fazer mais rápido, com qualidade. Aí você ganha mais tempo para fazer outras coisas. Você decide o que você quer fazer. Você pode utilizar suas horas para praticar mais esporte, para estudar mais, para fazer mais coisa, para trabalhar mais. E cada um decide como quer seguir a vida aí, beleza? Então, voltando pra cá, né? Então, pra mim é isso. Pô, eu quero fazer uma parada, eu já sei como fazer, já imaginei tudo e eu ainda tenho que codar. Agora eu tenho um braço mecânico que pode codar a parada pra mim, né? Então, eu vim aqui, né? Eu gosto muito do Basecamp, que é o software lá, né? Da galera 37 Signals, tal, né? Eu uso bastante. Então eu falei, ó, você conhece? Aí eu fui bem conservador, né? Você conhece o Basecamp? Se a IA fosse uma pessoa lá, né? Ela tava assim... Ô, meu filho, é você que não conhece as coisas. Aí conheço, né? Pá, deu uma descrição, não sei o que e tal. Aí eu botei, consegue descrever 10 funcionalidades importantes desse módulo de lista de tarefas? Consigo, né? Descreveu aqui as 10. Aí eu falei, agora você pode descrever, pegar a primeira funcionalidade e escrever em formato de história, bem detalhadinho. E por sinal, eu achei esse formato bem bom, viu? É que assim, eu não conheço tantos formatos de história do usuário, então não investi tempo pesquisando sobre isso, mas aqui eu achei uma parada direta, né? Nome, a descrição da funcionalidade, os critérios de aceitação e os cenários aqui. Então, só para dar um exemplo, né? No Dev Eficiente, eu uso lá um template para descrever as funcionalidades dos exercícios. E assim, para eu escrever isso tudo aí, eu demoro, né? Sei lá, uns 5 minutos para escrever a parada, ou uns 10 minutos, e talvez eu ainda não descreva com esse nível de descrição, né? Massa e tal. Então, ó lá, né? Mais uma situação provavelmente vai ajudar em um dos meus trabalhos. Aí. Então tem aqui o cenário, patati patacolar. Aí entrou aqui um pouco da calibração, né? Eu falei que eu queria utilizar o Java e o Spring, e eu falei assim, olha,
Aí eu pensei, pô, eu vou direcionar para um repositório de código, que tem uns códigos que eu acho que fazem sentido, né, no meu usuário do GitHub, para ver se eu já mando para lá, a mágica aí, né, saca na parada, que eu peço para implementar seguindo as ideias que tem lá. Aí eu fiz isso, né? Ó, você pode analisar um repositório, passei o link. Aí ele trouxe aqui a análise. Só que eu percebi que a análise foi muito superficial. E aqui talvez tenha uma falha minha do uso, né? Eu poderia pedir para ele ir lá de novo, né? Fazer uma análise mais profunda sobre os princípios de código no detalhe, né? E por aí vai. Mas eu falei, pô, acho que aqui não funcionou bem desse jeito, né? Aqui, né? Acho que é isso, né? Pá. Aí depois eu fui pedir para ele... Achei que não tinha funcionado direito, mas eu falei, deixa eu testar. Aí eu pedi para ele implementar a parada. Quando eu pedi para ele implementar, ele entendeu, né? Alguma coisa que eu escrevi errado. Então aqui a IA... Quando eu falo ele entendeu, né? Parecendo que eu tô falando de uma pessoa, eu tô aqui me referindo a IA, obviamente. E eu tô, nesse momento, um pouco me lixando, né? Se a expressão ele entendeu ou não é a correta ali. Aí ele trouxe aqui, né? Os steps da parada. Só que eu percebi que não funcionou. Porque ele criou esse step aqui, ó. Criar o serviço de tarefa. E eu nunca implementaria essa funcionalidade criando uma camada intermediária de serviço para algo tão trivial como esse daí, né? Tô dizendo que é errado fazer desse jeito. Inclusive, já fiz módulo no Deficiente, né? Sobre arquitetura limpa, não sei o que e tal. Pá. Só tô dizendo que não é quando eu estou direcionando a parada, as camadas elas vão brotando ali no sistema em função da necessidade do sistema específico, beleza? Então isso não seria meu código de partida. E aí eu percebi que ele, qualquer análise que ele tenha feito não levou para onde eu queria que levasse. Aí eu falei, pô, então beleza, então calma aí, né? Vamos tentar aqui de outro jeito. Aí eu especifiquei a parada aqui, ó. Declarei como eu queria fazer o código, beleza? E eu já começo a pensar aqui, né, sobre isso, né? E você vai ver no final que ele saiu com um código que eu considerei razoável, ali, pelo menos pensando em como eu faria, beleza? Então aqui eu tô investindo esse tempo de calibração, né? Eu investi esse tempo antes de gravar esse vídeo, foi mais ou menos o que? 40 minutos, nessa parte aqui, né? Escrevi, analisei, olhei e tudo mais. Só que olha que... esse aqui, né? Eu acho que é o low code, no code, ou qualquer code que a gente queria... Quer dizer... Bom, eu não tinha nada contra, né? Mas qual que era a ressalva ali, né? Que eu tinha forte. Quem implementou essas soluções de no-code, low-code, até onde eu conheço, tem sempre uma decisão ali por trás, né? Ou tem um algoritmo super específico que vai fazer exatamente ali, né? Você arrasta as coisas e vai gerar um troço. Ou tem alguma heurística e tal. Mas eu pelo menos não conhecia, né? Nenhuma nesse nível de sofisticação. Que eu declaro o que eu quero construir do jeito que eu entendo que é interessante e aí a máquina vai construir para mim. Tenho zero oposição. Se eu tenho isso, né, se eu vou treinando o modelo com o meu contexto de design de código, técnicas, enfim, princípios que eu acredito, se a máquina pode fazer, por que eu vou fazer na mão? Então eu fui explorar aqui, né? E aí começou a parada, ó. Veio aqui, né? Criou a tarefa. Aí aqui, quando apareceu esse primeiro código, eu já sabia que não era suficiente. Porque na descrição, né? No critério de aceite da parada, eu não deveria voltar aqui. Mas ele fala aqui, né? O usuário deve ser capaz de apertar um botão, beleza? O formulário tem que permitir que o usuário insira o título, descrição opcional e data de vencimento, massa. E o usuário deve ser capaz de atribuir a tarefa a um membro específico. Então, se precisa de um membro específico, o método toTarefa, percebe que, olha só, né? Ele já seguiu ali as minhas orientações. O método toTarefa deveria receber provavelmente o repositório que vai buscar o usuário que está conectado com essa tarefa, né? Que vai ser o responsável pela parada. Então ele não sacou, mas aqui eu deixei, né? Não pedi para parar, não. Criou o DTO, meteu as annotations, meteu um future of present, já é um uso mais ligeiro, eu vou dar parada. Meteu aqui um construtor e criou o método, toTarefa. Tipo, era quase o código que eu faria, né? Criou aqui a tarefa, favoreceu o construtor, como eu falei, mas olha aqui a mancada, ó. Botou o status como string. Não bom, né?
Não bom aqui, né? Porque o status tem uma relevância, né? Tem uma semântica ali dentro. Eu quero reaproveitar esse negócio, pesquisar por isso, né? Ter ações em função disso. Eu já sei disso. Aí, pô, aí implementou aqui o repositório, papapá. Aí eu falei, ó, ficou massa. Mas precisa ajeitar uma coisa. Os diferentes status podem ser representados por um enum. Aí ele veio aqui, ó, pô, todo educado, né? Realmente, patati patacolar, trocou o bagulho, ó. Status não iniciada, criou. E aqui foi massa que ele já fez em português, né? Assim, eu pedi, mas se ele tivesse feito em inglês, eu teria pedido para ele fazer em português. Aí eu vim e falei, ó, só que a implementação não contempla 2 itens no cenário de aceite. O usuário deve ser capaz de atribuir a tarefa a um membro e a tarefa deve ser automaticamente adicionada à lista. Esse da lista aqui eu não parei para corrigir, porque o Basecamp suporta múltiplas listas de tarefas dentro dele ali, né? Você pode criar esse grupo e tal. Mas eu parei no primeiro. Ele falou, pô, verdade, né? Deixa eu trocar para você. Só que aí quando ele falou que trocou, eu já sei que não trocou certo ainda. Por quê? Porque o tio tarefa ainda não estava correto. Aí ele veio aqui, ó, meteu o ID do responsável. Isso, massa. Só que ele meteu o ID do responsável na tarefa. Tá errado? Não tá. Não tá errado, né? Eu já passei dessa fase na minha vida de falar para alguém que fazer o código X, Y, Z tá errado ou tá certo. Tem os princípios que você quer seguir, como você entende que naquele momento da sua vida a coisa funciona melhor e tudo mais. Mas se você, por exemplo, for lá em um projeto do Spring, que é Spring Data JDBC ou algo do gênero, ele vai pedir para você favorecer as entidades com esses tipos mais simples aí, né? Tem lá alguma explicação, não sei se ele conecta com alguma coisa do building block do Domain Driven Design, eu confesso que eu nem lembro direito. Mas não é assim que eu faria. Eu faria aqui associando a tarefa com o usuário, provavelmente teria essa abstração, né, ali dentro, e nesse contexto de tarefa, esse usuário seria o responsável. Eu acho que dificilmente eu criaria uma classe responsável, que seria simplesmente teria esse nome, de fato existe isso, essa abstração, né, essa ideia, essa semântica do responsável ali. Mas qualquer usuário no sistema pode ser responsável por uma tarefa. Então, provavelmente eu modelaria desse jeito, né? E ele não chegou nisso ali, eu vou te mostrar. Mas esse primeiro, com certeza, eu não faria. Então, aqui, né? Ele botou aqui o responsável, o ID do responsável, e beleza, né? Mexeu, papapá. Aí eu falei, ó, mas pensando no modelo mais rico, uma tarefa é ligada a um responsável e não a um ID de responsável. O ID é passado pelo cliente, isso está correto, mas a entidade precisa ser conectada com o objeto de uma classe que representa a ideia de um responsável. Pode alterar? Pô, posso sim, né? Super brother. Então, veio aqui. Botou aqui o tarefa controller, né? Papapá. Aí aqui ele já fez exatamente como eu faria. Recebeu o repositório e passou para o tio tarefa o repositório, né? Então, eu sei que é controverso passar dependência como argumento de método e tudo mais, mas quando eu preciso dessa dependência de fato para trabalhar dentro do método que vai operar sobre o estado daquela classe, eu tenho um pouco objeção. Beleza? Eu estou promovendo coesão e estou pegando ali o que eu preciso para me manter coeso. Então é assim que eu enxergo, pelo menos, nesse momento. Ele veio aqui, ó, tibum, passou o bagulho aqui, que deixou aqui o lista-tarefa e alterou aqui agora, ó. Vem aqui, ó. O que obviamente não é bom. Ele meteu esse or else nu aqui, né? Se eu tô associando com o usuário, provavelmente aqui eu poderia ainda melhorar e falar assim, olha, aqui eu pegaria o código, né? Mas eu poderia tentar achar um jeito de calibrá-lo para ele pensar em pré-condições. A pré-condição é que o responsável que está sendo passado existe. Não existe essa possibilidade de eu passar um usuário que não tem. Isso é bug. Eu terei que corrigir. Então aqui eu deveria botar uma pré-condição relacionada a isso, né? Então aqui obviamente tem esse detalhezinho. Mas aqui já foi bem perto e ele alterou aqui, ó, passou o responsável como argumento e já criou aqui, né, o repositório do responsável aqui, que provavelmente eu faria diferente, porque provavelmente eu teria aqui, né, alguma abstração que represente um usuário, que loga no sistema, e esse usuário, no contexto da tarefa, ele é o responsável. Então eu usaria o nome da variável para indicar, pelo menos é como eu faria aqui. Aí se liga, né? Eu tive todo esse processo para calibrar o bicho aqui. Aí depois eu falei, olha, você pode seguir o mesmo, você pode agora criar uma história relacionada à priorização de tarefa. Aí ele criou desse jeito aqui. Aí eu falei, não quero assim. Aí ele não conseguiu nem falar, que eu achei legal botar o negrito, pá, né?
Aí eu falei, não, ó, eu quero que você use o mesmo modelo, né? Patente espetacular. Aí eu entendi, né? Desculpe, não sei o que, todo educadinho, pá, educadinho aqui, né? Não sei como que é pra referenciar. E aqui tá descrito, né? Nome, descrição, critério de aceitação, cenários. Botou aqui os cenários. Aí eu falei agora, você pode sugerir o código para implementar utilizando a mesma stack e os princípios? Aí ele veio aqui e mandou bala, né? Já criou um enum. Percebe que ele não criou mais a string para representar a parada. Criou a enum. Meteu o enum aqui na tarefa, né? O DTO, pá. O tio tarefa agora aqui, ó, ele já alterou para receber a prioridade. Mexeu na tarefa. Aí agora, ó, nos critérios lá diz que as listagens agora tem que respeitar a prioridade, né? Alta vem antes de média, que vem antes de baixa, não sei o que, por aí vai. Então ele veio aqui, ó. Meteu um find order by. Aí um detalhe que eu só percebi agora que eu tô falando aqui, né? Desse jeitinho que ele implementou, botando aqui a prioridade, né? Desse jeitinho baixo, médio, alta. E ele vem aqui, find order by prioridade desk. A prioridade teria que ser um número, né? Ou alta, média, baixa, né? Acho que se for pegar pela string ali, desk, o M vai ser maior do que o A do alta, né? Então aqui teria que fazer esse ajuste, obviamente, aqui. Percebi agora, quando ele gerou a primeira vez eu não tinha percebido, só para deixar claro. E ele alterou aqui o controlador, né, para usar esse método que ele criou em função do Spring Data JPA. E aí, ele fez aqui, né, eu pedi para escrever os testes de integração. Só que aí, quando eu estava pedindo para escrever os testes de integração, eu percebi que no método que ele estava, as tarefas, ele tinha usado a tarefa em si, né, a entidade, como retorno do método do controller. E aí eu expliquei para ele, né, que a gente nunca utiliza a entidade ali diretamente, porque a entidade pode ter coisas que você não quer expor, e eu quero ter controle fino sobre o que eu quero expor. Aí ele foi lá, ó, sem problema, alterou o bagulho. Só que ele alterou de um jeito que eu não queria, né? Que era passando cada uma das informações no construtor. E eu prefiro fazer o quê? Eu recebo a entidade no construtor da response, e aí, né, eu desabrocho essa entidade aí, né, pegando tudo que eu quero, acesso a entidade pegando tudo que eu quero. Aí eu deixei ele fazer o bagulho aqui, né? Percebe que qual que foi o efeito colateral? Ele criou um método privado no controller para sair destrinchando o bagulho. Aí eu pedi para ele continuando, continuou. Aí eu falei, agora eu quero uma última alteração. Recebe o response no construtor. Ele já viu aqui, né? Já recebeu. Aqui, ó, um padrão de código que eu não faria. Aqui, né? Então, se o responsável poderia ser nulo, que não é o caso, retornaria option. Nesse caso, como ele não pode ser nulo, simplesmente chamaria o método e não faria essa verificação, né? Aqui eu vou aceitar o no pointer exception acontecer se tiver um bug aí no sistema que eu quero corrigir a raiz do bug. Ele já alterou o bagulho aqui e obviamente que o método privado desapareceu porque ele agora usou o construtor, né? E aqui eu nem tinha lembrado, né? Que ele criou o método aqui que atualiza a prioridade, né? Recebe o ID da parada. Aqui, ó, ele fez uma implementação para buscar a tarefa, retornando not found caso não exista. Aí, detalhe ali, né? Poderia ser outra coisa, depende de como você quer encarar. Criou um método set prioridade. Esse faz sentido, porque a prioridade pode ser alterada parcialmente na entidade. Então, ele criou esse método que pode. Chamou o save aqui. Beleza? Ele chamou o save porque ele tá aqui, esse código aqui, né? O repositório tá ativado, né? Que cada método starta uma transação. Que particularmente eu não gosto, eu provavelmente faria uma alteração para marcar, né, o contexto como transacional. No caso aqui, marcaria direto no controller, talvez você marcasse no seu service e por aí vai. E aí acabou, beleza? Então percebe isso. Aqui eu demorei mais tempo calibrando ele do que se eu fosse fazer no código. Acho que isso é importante eu falar para você, né? Se eu tivesse feito o código de primeiro, eu faria mais rápido do que eu passei calibrando a parada aqui. Mas uma vez que você calibrar, você não vai conseguir vencer. Então, esse é aquele típico caso que provavelmente vai valer a pena você ser um pouco mais lento ou mais lento na primeira coisa que você vai fazer para ganhar velocidade depois. Beleza? Aqui, né, já tá aqui no final do vídeo, então se você tá aqui quer dizer que você realmente achou interessante a parada. Eu preciso te dizer que eu acho impressionante
uma tecnologia como essa que roda por trás do ChatGPT, né? E mais impressionante ainda é isso ser acessível para mim, que sou uma pessoa normal, com um computador que nem você, que pode utilizar. Então eu acho que seria provavelmente uma grande bola fora, analisando as variáveis que a gente tem nesse momento, se você não explorar essa tecnologia. E eu digo mais, independente do seu trabalho, né? Eu botei aqui para o contexto de estudo e desenvolvimento, mas, por exemplo, eu vou falar, eu não falei ainda, enquanto eu gravo esse vídeo, mas eu vou falar com minha irmã sobre o contexto de trabalho dela, e eu sugiro que você não deixe esse conhecimento só com você, né? Passe para as pessoas que estão ao seu redor. Uma outra coisa é, se por algum motivo, você tem receio que a tecnologia vai evoluir tanto que o seu trabalho em algum momento vai se sentir ameaçado, pense assim, né? Eu pensei nessa analogia, não sei se faz sentido, mas eu vou falar aqui no vídeo, tá no final, eu sei que pouca gente vai ver, né? Você acha que Tony Stark não seria necessário para os Vingadores só porque tinha Jarvis? Claro que não. Óbvio que ele seria, que é necessário, né? Então, o trabalho precisa de gente para pensar de maneira cada vez mais interessante, para estudar cada vez mais, para conectar cada vez mais pontos, para poder utilizar de maneira cada vez mais interessante as tecnologias que estão por vir. Pensa sempre assim, se a máquina pode fazer por você, deixa ela fazer. E gasta a sua cabeça para fazer o que a máquina ainda não pode fazer para você. Que quando ela puder, gasta a sua cabeça para fazer outra coisa. É assim que as coisas vão, geralmente, evoluindo, beleza? Então desencana disso, esquece sobre isso e tudo mais. Esquece, né? Pensa nisso, pô, tô manjando e agora eu consigo pensar no que eu quero fazer e a máquina pode fazer parte disso para mim. Isso é sensacional. É sensacional. Não tem por que você não usar. Não tem por que. Eu, inclusive, já estou pagando o chat GPT aí, beleza? Mas basicamente era isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que de alguma maneira tenha sido útil aí pra sua vida. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, também deixa um comentário aqui, né? Com a sua crítica, obviamente, de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.